Olha, eu vou pedir que vocês observem muito bem essas imagens que estão passando na tela agora. É nada mais, nada menos do que um satélite mineiro produzido pela Universidade Federal de São João del Rei, no campus Alto Paraopeba, em uma missão espacial. Esse é o iSat, o primeiro satélite 100% mineiro que no último domingo, lá na Índia, foi lançado ao espaço. O satélite chegou próximo à órbita, mas uma falha no foguete impediu que a operação cumprisse totalmente a sua missão. No entanto, gente, isso torna-se secundário, pois é histórico por si só esse fato de um grupo de estudantes terem lançado um satélite para o espaço. Para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com João Pedro Polito, gerente de projetos do Laboratório Integrado de Sistemas Espaciais da UFSJ. João, antes de a gente entrar nessa parte mais técnica da coisa, né? Eu queria que você falasse mais da parte pessoal. Porque quando a gente é criança, a gente sempre sonha em ser astronauta, ir para o espaço. Toda criança acho que já teve esse sonho em algum momento da vida. E como é que é você enviar um satélite, o primeiro 100% mineiro, ao espaço? Oi, Yuri. Primeiramente, agradecer a oportunidade da gente estar contando um pouquinho sobre a missão do iSat, mas respondendo a sua pergunta, é uma oportunidade única assim, para a vida de um estudante, ainda dentro do processo de graduação. Na época, quando nós começamos o iSat, eu ainda estava cursando engenharia de telecomunicações, e quando nós terminamos, foi logo em seguida já concluí a engenharia. Mas dentro desse processo, quando criança, eu sempre gostei muito de tecnologia e de criar coisas. E criar um satélite foi como um presente dentro da jornada que a gente vem criando dentro da universidade. Então, eu acredito que, para ser muito sincero, eu nunca pensei em ser um astronauta, nunca teve essa vontade, mas eu sempre quis criar coisas e desenvolver coisas. E aí surgiu a oportunidade de a gente criar um satélite dentro da nossa universidade. Então, mas em qual momento vocês perceberam, nossa, a gente está produzindo o primeiro satélite 100% mineiro, isso aqui vai para o espaço? Assim, em que momento caiu a ficha desse marco que vocês estavam produzindo? Então, o momento de cair a ficha mesmo foi na madrugada de domingo para segunda. Que na hora que teve a contagem regressiva, parecia uma final de Copa do Mundo. Todo Parece mundo filme, né? Aqueles filmes americanos, né? Foi um momento assim incrível. A gente estava no Ouro Hub, aqui em Ouro Branco, e contando, vendo o foguete, aquela contagem, aquela apreensão de que qualquer momento poderia acontecer algum problema, enfim, porque faz parte do desenvolvimento de tecnologia espacial. E aí a gente vendo esse processo, assim, que foi onde caiu a ficha, falou assim, nós construímos um satélite, qualificamos um satélite e estamos lançando um satélite. Então, acho que isso foi o momento exato onde caiu a ficha, e aí a gente começou essa loucura que é chegar no espaço. Nossa, eu fico imaginando, assim, é uma loucura mesmo isso e é um orgulho muito grande. Vamos falar um pouquinho da parte técnica desse satélite, né? Vamos começar falando sobre ele. O que esse satélite faz? Por que seria importante que ele estivesse no espaço? Então, Yuri, quando nós começamos a missão, né, do iSat, a gente tinha um objetivo único, que era desenvolver uma tecnologia dentro da universidade e colocar essa tecnologia no espaço. Então, o objetivo principal do iSat era aplicar tudo que a gente viu no nosso curso de graduação, desde desenvolvimento de circuitos elétricos até a parte de telecomunicação em si, que é muito importante, que era fazer o satélite comunicar no espaço, receber esses dados aqui, enfim, era fazer essa aplicação do que a gente viu dentro do nosso curso, né? E aí, quando a gente começou o desenvolvimento, foram surgindo as missões. Então, as missões é o que faz com que o satélite ele tenha uma aplicação. Então, dentro desse processo, começou a missão da agropecuária, do agronegócio, que tinha como objetivo a gente conseguir coletar dados de regiões remotas de Minas, então auxiliar os agricultores dentro desse processo de coleta de dados. Então, imagina só, lá no alto do Jequitinhonha tem uma fazenda, lá não pega telefone, não pega internet, não pega nada, e aí a gente pode colocar um sensor lá, colocar uma placa, e essa placa
coletar um dado específico com placa solar, enfim, dentro desse processo. E então essa era a ideia principal do iSat, ter uma comunicação que a gente pudesse levar conexão para áreas remotas, e essas conexões não seriam internet em si, mas conexões de internet das coisas, que a gente chama. E também tinha a carga útil científica, que ela surgiu durante a missão, que foi uma carga útil junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que era o monitoramento de raios e tempestades. Você está com um iSat aí, né? Você poderia mostrar para a gente, para as pessoas verem o que é o iSat? Que é o modelo de engenharia que a gente chama, né? Quando a gente está construindo um satélite, construindo um projeto dentro do processo, nós precisamos montar 2 satélites. Então, um satélite é um modelo de engenharia, que é o satélite que a gente usa na bancada, vai fazendo os testes, vai fazendo o processo de qualificação, e aí a gente tem um modelo de voo, que foi o que foi embarcado lá na Índia. Então, esse daqui é o satélite em tamanho real, o peso, tudo igual, ele é 100% igual ao que foi embarcado no foguete. Então, esse daqui é o nosso pequeno iSat. Sensacional isso, olha. É isso aí, gente, que foi pro espaço, assim, vocês nem acreditam. Isso aí faz tudo isso que o João falou. Uma peça, você olha assim, é uma peça, né? Você olha assim, você fala, nossa, você não dá nada para um negocinho pequeno e tem um efeito tão grande assim para a humanidade de modo geral, principalmente aqui pro mineiro, né? Pro povo mineiro. Sobre essa decolagem, João, como é que foi o processo e por que ele não conseguiu chegar à órbita? Chegou tão perto, mas não conseguiu entrar em órbita. O que aconteceu, Yuri? Nós estávamos dentro do processo, quando surgiu a oportunidade do iSat, desde o início nós iríamos voar com a Índia. E aí, dentro desse processo da decolagem, tudo começa lá em dezembro, quando o satélite ele vai para a Índia, ele é integrado no deployer, que é a pecinha que vai dentro do foguete, e depois, dentro desse processo, ele faz alguns testes de qualificação e é colocado lá na ponta do foguete. E o que aconteceu dentro desse processo? Aproximadamente 10 minutos após a decolagem, então teve a contagem regressiva, o foguete ligou os motores e começou a subida. Aproximadamente 10 minutos após a decolagem, mais ou menos 370, 390 quilômetros de altitude, o foguete ele começou a girar. Então ele tinha que fazer uma órbita, ele tinha que fazer um lançamento assim. Na hora que ele estava no processo de trajetória, ele começou a girar e desligou o motor. Então, isso foi uma falha dentro do processo, do terceiro estágio do foguete. E dentro desse processo da falha, nós perdemos o satélite, porque ele não chegou na velocidade necessária para atingir uma órbita. Igual, por exemplo, se ali em 390 quilômetros o foguete já estivesse numa velocidade orbital, que é aproximadamente 27 mil quilômetros por hora, nós conseguiríamos ficar com o iSat em órbita. Não a órbita desejada, mas uma órbita mais curta. E, infelizmente, o foguete estava a 20 mil quilômetros por hora e aí a gente não conseguiu manter o satélite em órbita. Aí ele fez um voo parabólico, que a gente chama. Então, subiu, ele chegou lá no espaço e aí ele caiu no oceano. Mas não vai parar por aqui não, né? O iSat, o Profeta também é tão mineiro que eu queria até que você falasse o porquê de Profeta, que também tem esse nome de Profeta, né? Esse projeto. Eu queria que você explicasse que também tem a ver com mineridade. Não para por aqui, né? Exatamente. Dentro do LISE, nós temos um objetivo, como nós somos um laboratório focado em tecnologia espacial mineira, então desenvolver tecnologia espacial dentro de Minas, a gente sempre quer trazer essa mineridade para os nomes dos satélites. Então, fazer homenagens dentro desse processo. Então, o iSat é o primeiro, então foi o primeiro satélite nosso que nós conseguimos chegar no espaço, então nós tivemos parte da missão concluída, né, porque a gente queria colocar uma tecnologia espacial no espaço, e agora, no futuro, nós temos o Profeta Zoom, que é uma missão em homenagem aos profetas de Aleijadinho. Então, a ideia é que nós lancemos, nos próximos 3 anos, 12 satélites, que seriam o Profetas 1, 2, 3, 4, até o 12, em homenagem aos 12 profetas. Então, essa é a ideia dentro desse processo, junto com Congonhas, claro, da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Congonhas. Caramba, que legal. Parabéns mesmo, João. Parabéns a toda a equipe que fez esse projeto. É um orgulho imenso para Minas. A UFSJ está aqui na região do Campo das Vertentes, né? Nasce aqui na região, apesar de ser do campus Alto Paraupeba e todo esse trabalho. Mas, assim, é um orgulho imenso para a região, para o estado de Minas Gerais. Trabalhos iguais a esse,
que você fez junto com a sua equipe. Dá orgulho demais para a gente ser mineiro, de ver a ciência que está sendo feita aqui em Minas Gerais, desse trabalho, essa dedicação de vocês. Parabéns. Muito obrigado. E aí o nosso objetivo aqui no LISE é simplesmente desenvolver tecnologias aplicadas que possam estar a serviço dos mineiros.